aqui na Convenção do Novo, comemorando 10 anos, eu tenho a Leoa. Eu tenho aqui a própria mãe Leoa, a nossa querida Vanessa Santana, candidata a deputada estadual pelo estado de São Paulo, representando as mulheres, representando o que há de melhor com a força da mulher, nada mais, nada menos, que é conhecida como a mãe Leoa, Vanessa Santana. Olá, é um prazer estar com vocês. Eu sou jornalista independente, uma mãe que comecei uma jornada aí em 2015 mais ou menos, com uma novidade, né? Minha filha sofreu meningoencefalite e ocorreu também ali uma omissão de socorro. Depois disso, na segunda gestação, então, agora a gente vem com algumas novidades. E essas novidades, elas não são só minhas. Elas são de todos aqueles que têm sensibilidade na defesa da família. Porque nem todos somos iguais e precisamos respeitar os diferentes. Foi na busca por respostas para mim que eu conheci toda essa galera que está aqui no Novo. E para mim tem sido muito especial a oportunidade de representar o estado onde eu nasci. Eu nasci aqui no estado de São Paulo, na capital. Minha mãe trabalhou durante 30 anos na área da saúde, onde muitas vezes faltavam recursos para atender aquele paciente, chegava convulsionando, um problema cardíaco, com uma ferida. Às vezes não tinha luva, uma gaze, que era o básico, um produto para uma inalação para a criança não morrer com problema respiratório. E aí, com todas essas vivências, eu comecei a militar do lado errado e Deus convidou a minha pessoa, não, mas eu encontrei Deus e vi nele a oportunidade de endireitar os meus caminhos. E aí, endireitando estes caminhos, eu fui encontrando esse monte de gente. Tive uma experiência desagradável no passado com relação à militância política, mas hoje, como mãe Leoa, eu me reconheço na defesa das mulheres e das meninas, daquelas crianças que são o nosso melhor, que você falou. Então eu tenho feito um convite constantemente aos meus amigos correligionários do Novo para nós usarmos sim essa marca Mães Leoas. Por que não embaixadoras? Por que não registrar esse momento que o Brasil tem atravessado contra a pedofilia, contra o tráfico de órgãos, contra o sequestro das nossas crianças, que tem sido algo que se tornou algo tão comum. Antes nós tínhamos as mães da Sé, hoje nós temos mães em todo o Brasil chorando o desaparecimento dos seus filhos. E a gente não pode relativizar isso como se isso fosse normal. Não é. Não é. E as nossas crianças também não podem ter a mente sequestrada por uma ideologia partidária dentro da escola. Eles falam contra a escola cívico-militar, eles falam contra as Forças Armadas do Brasil, mas há uma militância descarada, cretina, caminhando dentro das escolas, querendo até o tempo integral, para que a família não esteja com os filhos. Presente. Todos os dias você vê que aumenta, mês a mês, a cada 3 meses, impostos, taxas. Isso daí faz com que o brasileiro tenha que trabalhar mais e ele acaba se ausentando da presença do filho, que é tão importante para uma segurança emocional. Veja que nós temos um quadro deficiente de pais e mães que muitas vezes faltam na hora da reunião porque não podem faltar no trabalho. Porque não podem deixar o ganha-pão de lado. E ele confia o filho dele àquele professor, àquela diretora. Mas nós precisamos salvar também professores e professoras boas. Porque desesquerdizar as escolas é a nossa missão, é o nosso propósito. Para que a escola também não tenha partido. A escola, ela tem que ser um Estado laico, sim. E ela tem que ser uma escola sem partido, com qualidade de alto nível, para que os nossos filhos sejam prósperos. Então eu, como mãe Leoa, tenho esse compromisso, já tenho feito, fui articuladora na Conferência Nacional de Educação Regional pelo Alto Tietê, depois fui para estadual. Convido todos vocês, sejam pais e mães leoas no seu território. Quanto maior o número de famílias presentes, menor o número de tarados. Mãe Leoa, Vanessa Santana, candidata a deputada estadual por São Paulo. Ô, paulistano, paulista, ei, que isso, que aula, mãe Leoa, que honra, que prazer ter uma mulher tão empenhada, tão engajada e tão sábia, pelo amor de Deus. São Paulo, como ela falou, tem um lado obscuro, há mais de 3 décadas, tentando desestabilizar o maior patrimônio que o cara tem, o maior patrimônio que você tem, que é a sua família.
impondo ideologias, trabalhando junto com as crianças dentro da escola. A gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Temos Mãe Leoa e muitas mulheres dentro do Partido Novo cuidando disso, para que isso realmente não aconteça. E voltando para você, Mãe Leoa, é essa expectativa que todos nós do Partido Novo esperamos que o eleitor, esse ano, faça exatamente o divisor de águas. Que o Brasil não aguenta mais o Lula, que o Brasil não aguenta mais a parcialidade do STF no judiciário, o Brasil não aguenta mais as mazelas que este poder incompetente do PT faz aonde ele toca a mão em todos os estados e no Brasil. Eu queria que você olhasse para a lente do Novo em Foco e conversasse com a pessoa que não já está pela ideologia e pela polarização, porque essas dificilmente você consegue convencer, porque elas tomam partido como time de futebol e não pela gestão, e não por elas apresentarem uma proposta de desenvolvimento e prosperidade para o Estado e para o Brasil. Elas representam um time de futebol, tanto para cá quanto para cá. E a gente fica nessa situação, num perigo, porque no final das coisas, na reta final, na hora de votar, o eleitor isentão, que não tem compromisso, comprometimento e responsabilidade por tudo aquilo que você já falou aqui, na hora H vai deixar que o mal, que sempre vence, porque o isentão representa mais de 20% do país, precisa definir, mas não define. Eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão descrentes de política, para as pessoas que estão céticas, para as pessoas que você tem caminhado com coragem, falado, conversado sobre todo esse assunto que é importante para mim, para você e para você. Eu queria que você falasse para aquela pessoa que está desanimada, que talvez já decidiu que vai abster, vai votar em branco e não vai votar mais. Fala para essa pessoa o perigo que nós estamos a enfrentar se nós não votarmos e decidirmos esse ano o que pode acontecer com o nosso país. Você que está do outro lado da tela precisa sair de cima do muro. Branco, nulo, pagar para justificar o voto não é a saída. Se você hoje é um adulto que pode votar, você já foi uma criança. E a gente sabe que as telas, tudo que foi colocado ao nosso redor para a educação, veio para uma desfragmentação, para uma desconstrução social, uma engenharia maligna. Eu quero convidar você a sair de cima do muro e venha conosco na jornada 2026. Resgate a criança que existe dentro de você, aquela criança que muitas vezes foi silenciada pelo professor, aquela criança que muitas vezes queria externar para os pais a saudade, a dor, o amor, mas não tinha tempo, não conseguia colocar isso para fora. É agora que você tem a oportunidade de fazer no estado de São Paulo e no Brasil a diferença. Resgate a criança que há dentro de você, para salvar as crianças do nosso Brasil. Venha conosco, venha com a Mãe Leoa Vanessa Santana, venha com todo o Partido Novo, fazer um novo tempo de liberdade para os nossos filhos. Eles não merecem ser escravos. Por isso, liberdade já. Agora você vai participar do nosso quadro do Novo em Foco. Pra quem você tira o chapéu? Quero ver se você vai rugir agora para aqueles que você vai jogar o chapéu. Atenção, Mãe Leoa, escolha um chapéu, por favor. Vamos ver. Atenção, mostra pra câmera, Deixa eu ver aqui. Fala sobre esse sujeito, se você vai utilizar o chapéu ou não, fala quem é. A imoralidade representa o nome dele. Muitos no Brasil são como ele. Eu duvido que esse cara não tenha um testa de ferro por trás dele. O Partido Novo está empenhado, eu tenho aqui certeza que os nossos correligionários têm uma missão com o Brasil. Pediram a CPI do INSS, pediram a do Master, hoje estão lutando em cima disso, batalhando. E esse homem aqui, ó, eu não tiro o chapéu pra ele, não. Daniel Vorcaro, você vai fazer o que com esse chapéu? Esse chapéu, ele é um simbolismo, né? Que esse homem tem uma pena progressiva pra cima e não pra baixo. E que todos aqueles que estão com eles,
indiferente se estiverem na direita ou na esquerda, por algum motivo, que essas pessoas sejam devidamente investigadas e, se necessário, devidamente punidas pelos jovens, pelos idosos, pelos PCDs que foram roubados. E vou dizer mais, para quem não sabe, é bem grave o que eu vou falar aqui. Esse cara, segundo informações das fontes, não é a Vanessa que está falando, ele é intimamente ligado com o caso Epstein, que todo mundo abafou no Brasil para não ser falado, que está intimamente ligado com o que eu falei. Há informações de suspeitas de que ele, nesse caso Epstein, seja uma das pessoas que infelizmente participou ativa ou indiretamente de muitos problemas relacionados ao desaparecimento de crianças. Se isso tem que ser investigado, que seja investigado. E que se pessoas têm que ser encontradas, que elas sejam. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos proteja para a liberdade dos nossos filhos pelo Brasil. O que você faz com esse chapéu, mãe Leoa? Vai pra lá, Daniel Vorcaro, sai pra lá, escolha outro. Outro chapéu. Opa! Opa! E agora? Será que ela vai usar ou será que ela vai fora? Mostra pra câmera, quem é? Opa! É na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão, vem com novo na missão. Eu visto a roupa e ainda coloco o chapéu. Novo tempo pra São Paulo, sim. Mãe Leoa, que prazer conhecer você. E assim, São Paulo, paulistano, paulistas, uma mulher forte, representa um nome forte, Mãe Leoa. Você está esperando o quê para avaliar, para pesquisar sobre uma mulher que tem garra e está disposta, com coragem, de fazer São Paulo voar cada vez mais? Portanto, senhoras e senhores, dê um Google no Novo, porque no Novo, a gente sabe, como o nosso pré-candidato a presidente Romeu Zema fala, não falta dinheiro, sobra bandido e ladrão. Senhoras e senhores, eu falei com Mãe Leoa, Vanessa Santana, pré-candidata a deputada estadual por São Paulo. O Novo em Foco volta já já.